Segunda que é segunda, só é segunda, depois do Café com Financiamento. Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente tem um papo bacana para trocar aqui. Ontem, lá no meu canal, eu fiz uma enquete, né? Fiz umas perguntas perguntando o que vocês queriam que eu trouxesse hoje. E vocês definiram, querem saber um pouquinho de SBPE. Eu até anotei aqui os temas que nós teremos hoje. Um dos temas, né? Semana passada eu tava viajando, quarta, quinta e sexta eu estava em São Paulo e houveram notícias de mais aumento de taxa de juros em bancos. E aí, inclusive, bom dia, todo mundo está chegando, Misa, Júnior, Felipe, vamos embora. E tem uma notícia que, assim, me deixou intrigado, né? Eu estava numa reunião e aí eu vi um banco que anunciou uma taxa balcão acima de 12% ao ano, sendo que o SFH não permite taxas superiores que 12%. O Banco Central regula. Se vocês entrarem hoje no site do Banco Central, ele vai dizer que o limite é 12%. E aí tem banco que ofereceu mais do que 12%. Então a gente vai falar sobre isso hoje também, para entender. Vamos falar. Perguntaram assim: Murilo, bom, virou o ano. Você acredita que o SBPE na Caixa volta a financiar 80%? Essa foi uma pergunta. E, além disso, além dos 80%, será que por um acaso não volta a financiar mais de um por CPF? Outra pergunta, né? Então a gente vai falar sobre isso. Eu vou anunciar também, vocês viram já que eu comecei a falar sobre o CCI, que é o Conexão Crédito Imobiliário, que é o meu novo evento gratuito, vou falar sobre ele também. Vai ser espetacular. Olha, vai ser espetacular, é o que eu posso dizer para vocês. Então, hoje a gente tem bastante coisa e vou tentar. Eu queria falar um pouquinho sobre marketing, que a gente não começou a falar sobre isso no ano novo. Antes do ano novo eu falei um pouquinho sobre tráfego orgânico versus tráfego pago. E eu queria muito falar sobre tráfego pago também. Talvez não dê tempo hoje. Se não der tempo, a gente vai para o nosso café da semana que vem, tá? E já um anúncio rápido aqui. Amanhã, para quem é aluno do Financiamento Pro, a gente tem um webinário com a Débora. A Débora é funcionária Caixa, ela é aluna e ela é monitora da turma. Quem está na comunidade, a Débora responde várias e várias perguntas e ela preparou um treinamento, ela me mandou, que tá assim, ó, divino. Um treinamento, esse é exclusivo sobre fundo de garantia, mas ele não é qualquer treinamento, não. O que a Débora preparou para amanhã às 20 horas, tá? Eu já tô com os webinários agendados dos próximos 2 meses. Eu vou disponibilizar para vocês poderem assistir. E amanhã, esse da Débora, a gente vai falar tudo sobre fundo de garantia, desde utilização na entrada, desde PPP. Ela fez um compilado de tudo, quando pode, quando que não pode. Ó, a Débora aqui. Acabei de dar um oizinho que a Débora entrou também. Ela fez um compilado de tudo que pode, tudo que não pode, quando usar, como usar. E a gente vai ter esse material disponível para vocês. Amanhã, quem estiver ao vivo vai poder participar, perguntar. E depois eu vou deixar isso disponível, obviamente, para os alunos. Certo? Então, não percam também amanhã. Bom, vamos então começar com os assuntos. Inclusive, já que eu já anunciei o CCI, eu vou escrever aqui. Ó, para quem quiser participar do Conexão, que ele é gratuito, né? Eu vou botar aqui, ó, comente. Porque daí eu não preciso ficar falando, né? Muito mais fácil, 2025, para se inscrever gratuitamente. Vou deixar aqui já. Quem não está inscrito no Conexão, já se inscreve aqui, que é esse novo formato. Eu estou preparando a gente vai usar uma tecnologia nova, vai ser muito legal. Então,
Quem for participar, comenta. Não precisa sair agora, vocês vão receber no direct de vocês, mas vai ser um evento espetacular e a gente tá mirando aí bem alto nesse evento, tá? Bom, vamos lá. Sobre aumentos de taxa, tá? A primeira coisa que eu quero falar. Assim, ó, no dia 2 de janeiro, a Caixa anunciou o aumento na taxa de juros, que subiu ali a taxa balcão para 11,49 e as outras taxas que vêm sem ser a balcão, elas estão 11,29, 11,19. Então anota esse número aí, 11,19. Galera se inscrevendo, isso muito bem. Podem comentar 2025. 11,19. Depois eu vou explicar o que vai ter lá no Conexão, né? Que ele é diferente da jornada. Vamos lá, 11,19 a taxa que a Caixa está operando agora. E vocês sabem que a Caixa ela é um termômetro do mercado imobiliário, principalmente quando fala de juros. Eu tive uma conversa com um diretor de habitação há um tempo atrás, questionando ele sobre o aumento dos juros antes de aumentar, né? Isso foi ano passado, e aí todos os bancos já estavam aumentando os juros, e a gente já estava com a questão do funding, problemas de funding, e aí eu falei para ele, cara, por que o juro não aumentou ainda? Né? Porque se o juro aumenta, é mais fácil a gente captar o funding, né? Fica melhor de trabalhar. E aí a resposta que ele me deu foi muito interessante, ele falou assim, Murilo, a Caixa ela é contracionista no mercado, né? Normalmente, quando os bancos estão subindo, a gente não se posiciona. Em algum outro momento, a gente sente necessidade, a gente aumenta, e aí os bancos fazem o caminho inverso. Aí eles começam a se movimentar. Mas a gente não costuma seguir a tendência logo que ela acontece. Por quê? Primeiro, a Caixa tem o maior market share do mercado, né? Eu vou falar sobre isso. Eu acho que esse ano vai diminuir drasticamente se não acontecer alguma coisa. Mas o que acontece? Ele não segue a mesma tendência. E aí foi isso que eles falaram no ano passado. Para mim, né? Eu já falei isso para vocês. Para mim, a taxa de juros da Caixa deveria ter subido no início de 24 e não no início de 25. Porque se tivesse subido lá atrás, talvez não precisassem de medidas tão extremas hoje. Mas essa é uma opinião, né? E aí com essa conversa, a gente teve aumento agora. Só que o que aconteceu com esse aumento do dia 2 de janeiro? Com o aumento, os outros bancos, obviamente, se sentiram mais confortáveis em jogar a taxa de juros ainda mais para cima. Porque vocês conseguem ver, né, que a Caixa estava com 9,79. Era muito baixo. Próximo dos outros bancos que já estavam operando com taxa de alguns, claro, tinha alguns ali com 10,79, 11, né? Mas os anúncios, pessoal, e anotem isso que eu vou dizer. Todos os bancos, principalmente os privados, tá? Privados, vão atuar esse ano com taxa próxima a 12. Né? Isso já está colocado no mercado. Por exemplo, tem banco que anunciou agora que a taxa varejo, né, o balcão, que é o tipo a balcão da Caixa, que está em 11,49, do outro banco, a taxa balcão 12,29. E aí eu quero falar sobre isso do Murilo, mas o limite não é 12%? E é. E aí parece que, isso eu vou trazer com mais clareza para vocês, mas parece que estão fazendo uma artimanha aí para poder utilizar taxa maior que 12. A gente vai conversar sobre isso, sobre esse movimento dos bancos. Por quê? Porque no SFH o máximo é 12. No SFI não tem limite. Não tem limite. Então, a gente vai tentar entender isso aqui. Bom, mas o que eu quero deixar para vocês? Que 11,19 a Caixa e os bancos privados vão atuar o ano inteiro, provavelmente com essa taxa de 12. Esses bancos que estão com 12,29, a taxa mais barata para o cliente que é private, né? Private é o cliente alta renda,
os caras estão chegando em 11,79, dependendo da instituição. A taxa mais baixa. Então, é uma taxa, teoricamente, né, alta para mercado. Dentro do mercado imobiliário, é uma taxa, teoricamente, no limite de aceitação. Eu diria assim. A Paula botou, o Santander tem aprovado com 13,49 na Price, né, Paula? Ou se for na SAC, aí é um SFI, mas é isso que eu quero falar. Essa artimanha que os bancos estão usando aí, vou trazer aqui o assunto. Eu ainda não tive o comunicado oficial pelos bancos, já acionei ali pra gente uma conversa, né? E assim que for oficial, eu trago para vocês numa próxima conversa. Mas qual que é o ponto, né? Qual que é o ponto aqui? Que as taxas, com certeza, elas vão estar maiores durante esse ano todo. A gente já tem que entender isso, tá? E depois eu vou falar da questão da adaptação, né, dos clientes, porque já adiantando aqui, não tem período de transição, né? O cliente que estava aguardando a assinatura no ano passado, esse ano já está com a taxa nova, né? Não tem, mas eu já estava com a taxa aprovada. Não teve período de transição, a gente não teve essa oportunidade, né? Claro que eu sei o quanto é doloroso isso, né? Vários clientes que a gente tem que sentar e conversar, mas eu vou falar sobre isso, como que a gente fazer. Porém, não tem como a gente trabalhar numa expectativa de que, não, agora ele vai voltar com a taxa. Não vai, né? A gente tem que trabalhar com a realidade. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, lembrando ainda... A Giovana atualizou sem a gente nem pedir, é verdade. E assim, lembrando ainda que a Caixa ainda está com aquela operação na poupança em 10,39. Né? 10,39. Essa taxa, talvez, né, se continuar, se ela não for alterada, essa taxa é o que tem mais de barato no mercado. Né? A não ser alguns bancos regionais. Né? Ainda não ser nos bancos regionais. Mas porque o BRB ofereceu a 10,5. Não, beleza, tem alguns bancos que atuam regionalmente que sim, que tem taxas interessantes. Mas quando a gente fala de bancos nacionais, não vai ter nada mais barato do que a poupança Caixa. Eu fiz um vídeo sobre isso, eu não vou entrar nesse assunto, mostrando que ela é segura. Né? No CCI eu vou explicar em detalhes, com números, que é no Conexão, que vocês estão se inscrevendo, comenta 2025, lá eu vou explicar em números tudo isso que eu estou falando. Lá eu vou dar uma aula, né, mostrando para vocês como mostrar isso para os clientes de vocês, de que essa é a melhor taxa. Agora, situamos as taxas de juros. Só que não é só a taxa que importa, né? Não é só a taxa que importa. Porque hoje a Caixa financia 70%, né? O LTV é mais baixo, 70%. Enquanto tem bancos que financiam 80% e alguns, por exceção, até 90%. E aí, eu saio do âmbito das taxas de juros para a gente só ancorar aqui, né? Estamos ancorados que a taxa vai ser mais alta esse ano, não tem o que fazer, previsão de subir Selic, então a gente vai entender isso. Se a gente puder atuar esse ano inteiro com 10,39 na poupança, seria maravilhoso. Maravilhoso. Tá? Bom, Murilo, aí você acha que pode... A Gil, minha querida, BRB é mais barato. O fluxo dos demais bancos é péssimo. E inclusive o fluxo... Vamos combinar que os bancos privados, regionais, enfim, eles não estavam esperando um fluxo tão grande, né? Como eles tiveram. Então... comenta aqui se eu não estou errado. Quem está tomando ferro, quem atua com outros bancos e tudo mais, porque os bancos não estavam preparados para essa demanda e eles estão apanhando, né? A Caixa, até o ano passado, fazia contratações bilionárias com os pés nas costas, né? Por quê? Porque tem um time de correspondentes gigantesco. Os bancos privados, com essa migração, quando a Caixa desceu para 70% e tudo mais, aí os bancos privados não esperavam. Então, eles também estão se adaptando, né? Isso é um movimento de mercado. E subir a taxa de juros é um jeito também de segurar, né? De falar, pessoal, calma. Porque, galera, acreditem numa coisa, tá?
Todo aumento de taxa de juros tem a ver com Selic, mas não só com Selic. Tem a ver com funding, que é o que eu vou falar sobre os 80% e sobre mais de um por CPF. Porque a dificuldade de funding no mercado imobiliário não é uma exclusividade de um banco ou de outro. Não é a Caixa que está com dificuldade com recursos. Todos os bancos estão. Então, subir a taxa de juros é porque eles não querem, no momento, emprestar para todo mundo. Lembrem, cliente hoje que tem crédito aprovado, esse cara tem que comprar hoje. Por quê? No momento que os bancos vão dificultar, menos gente vão ter acesso. A taxa está mais cara? Beleza. Mas nesse momento é onde vai ter muita, mas muita oportunidade. E quando voltar a ter crédito, depois baixou a Selic, beleza, Murilo. Passou o ano, mudou tudo, voltamos a contratar. Nesse momento, os preços vão explodir de novo. Como foi na pandemia. Ano passado, do jeito que foi, já foi o maior aumento dos últimos mais de 10 anos, vocês viram? Gilberto, eu vou falar sobre os 70% no SBPE, né, e a possibilidade de aumento disso. Mas o ponto aqui, vocês conseguem entender que quem pode comprar hoje, deve comprar hoje. Isso eu vou bater muito forte durante esse ano. Porque se a pessoa comprar hoje um imóvel, por exemplo, de 500 mil reais, aonde as pessoas estão reprovando, a pessoa olha a taxa de 12, não, eu não vou comprar agora, tem muito menos procura por imóveis. E a oferta continua a mesma, né? Inclusive, estão produzindo bastante oferta desde 2023. Vão ter muitos lançamentos esse ano. Podem pegar as grandes capitais aqui. Vai ter muito lançamento esse ano, não vai? Eu conheço incorporadora que está com 15 lançamentos para esse ano. Entregas, onde a pessoa tem que financiar. Lançou e tem que entregar. Essa galera toda vai precisar financiar. E aí, nesse momento, que a taxa está um pouco maior, quem compra agora, quando a taxa desce, tem oportunidade. Quem não comprar agora, porque a taxa está cara, vou esperar baixar. Quando baixar, vai pagar mais caro. Então, não tem jogo aqui. E outra, né? Eu nem vou entrar em detalhes. Durante o CCI do Conexão, eu vou trazer todos os gatilhos para vocês, organizados. Porque a gente tem outros gatilhos, pessoal. INCC está subindo, custo da construção. Ou seja, querendo ou não, os imóveis vão subir de preço. Porque a mão de obra está ficando mais cara. Por causa da inflação. Por causa do dólar. Dólar mais caro, vocês acham que o aço, vocês acham que é medido em quê? Então, os preços vão subir de qualquer forma. Tanto com taxa alta ou não, oportunidade para investidor é agora. Minha Casa Minha Vida não vou nem comentar que tem que comprar o quanto antes, né? Então, mas entendido isso, né, eu vou falar sobre o que eu acredito de cotas, né? Porque o Gilberto botou assim, a Caixa subir a taxa e manter 70% vai perder competitividade. Eu concordo. Eu concordo. Tá? Ó. Tem proprietário baixando o preço? Tem. Vai ter oportunidade. Num modo geral, os preços vão subir. Por causa de custos e tudo mais. Só que sempre existem aqueles imóveis de oportunidade. Se a pessoa precisa liquidar o imóvel, ela precisa de dinheiro, e tem menos gente querendo comprar, ela tem que baixar mais o preço. Então vão existir imóveis de oportunidade nesse momento. Já existem, tá? Tem um amigo meu, jantei com ele agora na sexta-feira, que é o Carlos, que não sei se alguém conhece, que é do House Flipping. O negócio dele é comprar imóvel e vender. E ele não compra no leilão, poderia ser leilão, né? Inclusive a taxa de leilão é muito barata. Vai ter novidade de leilão esse ano para vocês na Caixa. Só spoiler. Agora, quando acontece isso, surgem muitas oportunidades de compra sem ser leilão. Tem muito imóvel subindo, mas um que outro tu consegue achar. E essas oportunidades talvez sejam as melhores, tá? Para investidores. Taxa, quem perguntou ali, taxa de juros para leilão é bem mais baixa, tá? Bem mais baixa. Bom, agora, vamos entender uma coisa aqui. Eu quero chegar. Murilo, você acha que esse ano volta 80% de LTV no SBPE? É uma pergunta. Será que não volta mais de um financiamento por CPF? Outra pergunta. Baixar a taxa de juros? Não, né? Já falei para vocês, baixar não. Mas assim, quando a Caixa toma essas medidas para restringir o crédito,
ela está falando assim, eu não quero emprestar agora, né? Eu não quero emprestar agora. Foi o que ela fez no ano passado, baixou para 70% a cota, falou, olha, só quero se tiver 30% de entrada, se não tem, vai para o banco XYZ e tá tudo bem. Só que a gente tem uma coisa que é o seguinte, quando virou o ano, entrou agora, começaram a assinar os contratos, né? Começaram a assinar os contratos, já na taxa nova, pergunta da Eliane. Todos na taxa nova. Começaram a assinar os contratos agora. Quando virou o ano, todos os bancos tinham alguma expectativa. Eu vou dar uns spoilers aqui. O Bradesco é um banco que já sinalizou que esse ano quer crescer em mercado. Olha, eu quero crescer. Quero emprestar mais, mesmo com a taxa mais alta. Alguns outros bancos sinalizaram que querem andar de lado no SBPE. O que é andar de lado? Fazer a mesma coisa. Olha, o que eu contratei no passado, eu quero contratar igual. Que não é ruim, né, pessoal? No passado a gente teve uma contratação muito alta de SBPE, apesar do final do ano ter travado, foi alta pra caramba. Se a gente fizer o mesmo que fizemos ano passado, vai ser um ano satisfatório. Agora, a Caixa sinalizou que quer reduzir a contratação. Mas reduzir em quanto, Murilo? Talvez 10% do que fez ano passado? Talvez 20%? Tudo vai depender do andar da carruagem, né? Pode ser que daqui a 30 dias o Banco Central libera o compulsório bancário lá da poupança, injeta 40 bilhões nos bancos e a Caixa muda de ideia. Mas vamos parar para pensar o seguinte. Beleza, a Caixa se propôs a fazer 20% a menos. E aqui é uma suposição, tá? Não estou trazendo esse dado de ninguém que me passou isso, não. Apesar das conversas, aqui a gente vai só supor. 20%. Eu tenho uma expectativa de contas que eu fiz, eu, Murilo, tá? Com os clientes do ano passado, que eu tive no escritório. A gente faz muita análise de crédito no escritório, né? Mas muita mesmo. São alguns escritórios. E, na minha concepção, quando a gente pega ali, como estava antes, 80%, mais de um por CPF. Porque tem muito cliente que tem o Minha Casa Minha Vida e quer comprar outro imóvel. Né? Que o cara comprou há 5, 6, 10 anos atrás, tem uma dívida pequenininha, quer comprar outro imóvel. Esse cara já não pode mais. 70% de LTV reduz muito também a possibilidade do cara comprar. Pouca gente tem os 30% de entrada, né? No âmbito principalmente do, que eu costumo falar do médio padrão ali, né? Esse cara não tem. Então, já também não pode comprar. E, ainda mais, o comprometimento de renda em 25%. Tudo isso faz com que muito menos pessoas possam fazer a compra. E, eu vou ser bem, talvez até midiático aqui, mas na minha percepção, se, do jeito que está hoje, 70%, 25% de comprometimento, com a taxa que está hoje, 1 por CPF, na minha visão, e é claro, são cálculos feitos por mim, né, a gente contrata menos de 50% do que contratou no passado. Menos de 50%. E não é o que o banco quer. O banco quer contratar menos, talvez? Pode ser. Mas não quer contratar metade. O Banco de Habitação não deixaria contratar metade. Concordam comigo? Só que quando que isso vai ser percebido? Não vai ser em janeiro e nem em fevereiro. Sabe por quê? Porque janeiro e fevereiro a gente está contratando o que tinha do ano passado ainda. Agora, quando chegar, anotem o que eu estou falando para vocês. Quando chegar março, já vai ter limpado a esteira, quem estava do ano passado, quem não estava, e vão começar a surgir só clientes novos, das condições novas. E aí o mercado vai estar com a competição acirrada. Olha, para que banco que eu vou? Eu vou para a Caixa, eu vou para um banco privado, eu vou para um banco regional, né, BRB, isso e aquilo. E a minha posição aqui é que as contratações no SBPE da Caixa fiquem em torno de metade do que era no passado. Quando o banco começar a perceber isso, e eu acredito que vai acontecer isso, mas é uma teoria minha, né?
eles vão entender que, olha, talvez a gente possa flexibilizar algumas medidas para a gente chegar, não igual estava antes, mas para a gente conseguir chegar no final do ano com 80% ou 90% da contratação anterior. Ou então, poderia ainda, caso aumente lá, reduza o prazo da LCI, que é um item que facilitaria o funding, ou o compulsório do banco, né? Tem várias coisas, ou a Caixa vender carteira. Alguns movimentos poderiam também facilitar. Mas se não acontecesse nada, que vai acontecer, viu? Mas se não acontecesse nada, mesmo assim, eu acredito que as medidas foram muito restritivas. E pode, em algum momento aqui para frente, haver sim esse aumento para 80%, voltar a ser 30% do comprometimento e não 25%, isso eu vou falar no CCI, né, no Conexão Crédito Imobiliário. Já comenta 2025, quem ainda não comentou. Então o que eu acredito? Esses primeiros 2 meses é entender o mercado. Depois vai ser analisado. E eu acredito que sim, antes do primeiro semestre, possa haver alterações, né, para reajustar a rota. Porque do jeito que está, é o que vocês estão enxergando e sentindo. A contratação não bate o esperado até o final do ano. Pelo, óbvio, opinião minha, né? Opinião minha. Então, aqui lá no Conexão, quem está comentando 2025 para participar do Conexão Crédito Imobiliário, que é o meu novo evento, durante a jornada do financiamento, eu treinei mais de 100 mil pessoas. 100 mil pessoas. E a gente fechou o ciclo dela, foi maravilhoso, só que a gente pensou assim, lá no final do ano, quando começou a acontecer tudo isso, de mudanças, SBPE e tudo mais, quando começou toda essa instabilidade, a gente falou assim, não, a gente precisa mudar algumas coisas aqui também. Vamos melhorar em tecnologia, a gente vai usar outros instrumentos tecnológicos dentro do Conexão e trazer outros temas também. Eu preciso deixar essa galera preparada para essas mudanças. Preparada. Teve gente, por exemplo, ano passado, que atuava só o Minha Casa Minha Vida faixa 3, que foi o maior problema, né? Talvez do Minha Casa Minha Vida no ano passado, quando caiu para 50%, 70%, que precisou se reestruturar muito rápido. Então o que eu quero fazer no Conexão? Eu quero mostrar para vocês todo um caminho aonde vocês não precisam tomar um baque para se reestruturar, mas que vocês entendam de alguns movimentos e a gente possa se adiantar. Além, é óbvio, de eu entregar muito conteúdo que tem coisas que da jornada que eu quero levar, que foram as que talvez as pessoas mais aprenderam comigo e eu quero entregar para mais pessoas. Afinal, eu treinei 100 mil corretores, mas a gente tem quase 600 mil no Brasil. Tem mais 500 mil para treinar. E o que a gente vai atualizar ainda, né? Está tudo mudando. Então, eu quero trazer sobre indexadores. Tem gente aí, pessoal, não é 1, nem 2, nem 3, nem 4, nem 5, que não vai saber explicar sobre a poupança e a TR. E por que fazer pela poupança. E aí, eu quero deixar todo mundo nivelado e o Conexão vai ser um evento totalmente diferente, mas que vai, ao mesmo tempo da jornada que elevava o nível de conhecimento, eu quero preparar para as adversidades de 2025 e antecipar elas. Esse é o objetivo do Conexão Crédito Imobiliário. Tá? Eu sei que o pessoal está perguntando muito sobre recursos e tal. A Caixa está falindo? Não. Vera, não está falindo. Inclusive, no ano passado, acho que foi um dos maiores lucros da história da Caixa. Só que o dinheiro do SBPE não é da Caixa, não. O dinheiro do SBPE é dos investidores. O que está acontecendo aqui, tem menos gente colocando dinheiro em poupança, em LCI, em CDB. Será que teremos uma crise no setor imobiliário? Eu não acredito em crise no setor imobiliário no Brasil nesse momento. Longe disso, longe disso. Eu vou falar sobre isso, sobre bolha e crise, no Conexão também. Já comento em 2025. Luiz Mar fez uma pergunta interessante. Tem previsão de aumento de taxa no Minha Casa Minha Vida? Olha, que eu saiba, Murilo, não. Pode acontecer? Pode. Eu acredito que vai acontecer, olha, talvez Selic mais alta. Por que teria que aumentar a taxa do Minha Casa Minha Vida? Simplesmente, se quiser rentabilizar mais o fundo,
Porque o fundo empresta para o Minha Casa Minha Vida, mas ele retorna de volta, né? Uma parte ele subsidia, mas parte retorna. Então, se fosse para aumentar a taxa do Minha Casa Minha Vida, aumentaria nas rendas maiores. E se aumentasse, traria mais retorno para o fundo para poder financiar mais. Não é algo impossível de acontecer. Mas eu não vi nenhum anúncio sobre isso. E se houver anúncio, antes de aumentar, tem que ter reunião do conselho curador. Então não se preocupem com isso. Eu sei que tem gente aí que viu algumas coisas em sistema, né, esperando Selic e tudo mais, mas não se assustem com isso ainda, né? Reinaldo, sua explicação, já aprovei SPP na poupança, consegui explicar para o cliente a vantagem e que não corria risco. Muito bom, Reinaldo, muito bom. E é isso mesmo, não corre risco. Então, pessoal, por que diminuíram a aprovação do financiamento? Para contratar menos. Porque querem contratar menos esse ano. Faixa 2 T4700, pessoal, isso ficou só para o FAR, Fundo de Arrendamento. Explicarei também por que não aumentou o faixa 2. E se pode ir para o Minha Casa Minha Vida também. Mas, aqui eu consegui trazer um pouco mais de clareza, né, sobre possibilidade de aumentar para 80% e tudo mais. E por que está acontecendo isso? Sem contar, né, que esses 2 primeiros meses vão ser meses de entender mercado. Os bancos fizeram os movimentos e agora eles vão ver, olha, e agora? O que vai acontecer? E o mercado vai ter que responder. A partir de março é que podem haver as alterações. Minha Casa Minha Vida mesmo tem análise só em abril, né? Falei para vocês isso, vou explicar. Então, comenta 2025 para te participar do Conexão Crédito Imobiliário. Já, para me ajudar, é óbvio, manda pro amigo, pro colega, para ele participar também. Com certeza vai ser muito valioso. Vão ser 4 dias, tá? Esse evento que eu vou fazer vão ser 4 dias. Não vai ter mais o Flip Chart. Tinha gente que gostava, né, do Flip Chart. Não vai ter mais. Vai ser outras formas da gente se comunicar. Mas o que eu posso prometer para vocês. Não tinha momento melhor para fazer isso do que no início do ano, né? Eu não ia fazer no início do ano. Obviamente também, lá eu vou abrir a turma do Financiamento Pro desse ano. E foi proposital a gente fazer em janeiro. Ia ser provavelmente em março. Fevereiro ou março eram as datas que a gente estava prevendo. E a gente trouxe para janeiro justamente porque todo esse aumento de taxa, ele precisa que a gente entenda e converse com os clientes. Então, a gente vai abrir lá as vagas com alguns bônus bem especiais. Tem um que a gente vai fazer que a gente não entregou até hoje. Nunca tínhamos feito. Mas vai ser muito interessante. Comenta 2025 para participar e tu vai me ajudar a divulgar também, né? Vocês podiam me ajudar a divulgar. Botar nos stories. Quando você receber um anúncio, quando vocês receberem um anúncio meu, se vocês botarem no aviãozinho ali, vocês conseguem botar no story de vocês. Obrigado, Luiz. Luiz, aluno querido também. E não esqueçam, ó, Luiz, pra ti também. Quem já é aluno, amanhã com a Débora, a gente vai ter um webinário que eu vi a apresentação da Débora, tá? Porque o webinário eu trago outras pessoas. A próxima é da Débora e depois eu vou trazer um cara que é o Marcelo Marques, que é um dos maiores especialistas em marketing do Brasil imobiliário. E ele vai dar uma aula para os alunos do Financiamento Pro. Então, amanhã, 20 horas, se tu já é meu aluno, tu vai ter que assistir essa aula, esse webinário da Débora. Eu vou estar junto, é óbvio, né? Mas a Débora preparou, ela é funcionária Caixa, viu? E ela preparou tudo para vocês. Tá? Então, vejo você em seguida, passamos um pouquinho do horário, mas não tem problema. Ó, Gil, Débora querida. E, pessoal, segundou, né? Vamos com tudo. Tá começando a entrar recurso, né? Não vou nem trazer muito spoiler, mas essa semana vocês vão assinar bastante contratos. Escuta o que eu tô falando para vocês. Beijo no coração de todo mundo. Até amanhã. Quer dizer, até hoje, né? Eu vou trazer mais conteúdo para vocês. Amanhã para alunos.